é o seguinte: neste momento vivem-se alturas muito complicadas, principalmente com a Covid e tudo o que se está a passar no mundo, e tendo em conta alguns países, como nós já falámos, como é o caso do Equador, como é o caso do Trump nos Estados Unidos, ou até mesmo Bolsonaro no Brasil, até onde é que é o limite? Ou seja, neste momento, aquilo que eu noto é que não existe alguém que consiga impor um limite a nível político ou judicial. Há sempre... eu vejo formas, ou a maneira como estes políticos, principalmente estes que eu referi, falam, é como se tivessem uma liberdade total e plena, sem respeito por ninguém, e até onde é que vai esse limite, e quem poderá ter alguma mão, ou seja, quem poderá parar isso, e quem poderá, de uma vez por todas, dizer não, o limite é este, e só podemos ir até aqui, por uma questão de respeito à democracia e à liberdade. Eu acho que a sua pergunta é algo que nós nos fazemos, né? O tempo todo, nesse atual contexto, mas dentro de uma perspectiva histórica, o que eu posso, assim, que é uma análise que eu faço, né? Quando o Fernando Lugo, lá atrás, ele aceitou aquele processo de impeachment, mesmo ele sendo um processo de impeachment injusto, porque ele não teve o tempo adequado de se defender, isso foi exposto na época, né? Ele então prefere aceitar aquele processo, porque a partir dali poderia se desencadear um contexto em que os seus eleitores poderiam entrar em um conflito. Esse foi uma questão. No caso da Dilma, vamos pensar aqui em 2016, que também vivenciou um processo de impeachment que foi construído sobre bases bastante frágeis, mas juridicamente foi sendo aceito, ela também se coloca a favor das instituições e do processo democrático, mesmo não concordando com o processo, mesmo não concordando com aquilo que estava sendo construído ali, né? E eu poderia citar aqui outros exemplos afora. Quando você vem para esse contexto atual, e no caso específico do Brasil e do que ocorreu na Bolívia, né? O caso da Bolívia também é bastante categórico, não aceitam um resultado da eleição e colocam que o resultado foi um resultado pautado em fraude, né? Você tem aí uma questão que para essas forças, né, que não se coadunam dentro de parâmetros democráticos, de fato, subvertem essa democracia quando isso se faz necessário. Aí isso é um perigo. E como que isso pode ser barrado, né? É uma questão de atuação dos poderes, daqueles que estão nos poderes constituídos para defender, né, essa democracia. E aqui eu não estou falando somente dos poderes legítimos, como o Congresso, no caso, né, do Brasil, o Congresso, o Judiciário, mas eu estou falando da população. E na população nós temos os movimentos sociais, os partidos, a sociedade civil como um todo, para defender estes processos e dizer para estes governantes que não respeitam esses processos democráticos, não, há um limite. Eu acho que o que a gente está vendo agora é algo muito novo
e por isso gera um estranhamento, né, muito grande, porque nós estamos vivenciando processos em que eles estão se dando justamente neste contexto dos poderes, para ser um pouco mais claro, né, a Constituição, o respeito à Constituição, né, o direito à eleição. Na Bolívia, houve aquele processo muito estranho, articulado de uma forma muito pautado em questões religiosas. Isso é algo também muito presente hoje dentro desse contexto, né? Uma perspectiva religiosa que perpassa todos esses momentos que a gente está falando aqui. Mas, por outro lado, eles entraram, destituíram o Evo Morales, eles entraram no poder, mas eles foram chamados a respeitar a Constituição. Então, é algo que é novo, é algo que a gente precisa estar atento, porque a Constituição é um acordo social, é um acordo da sociedade que não pode ser destituído. A sociedade é a guardiã da sua Constituição. Então, isso é algo que está aí presente nos movimentos atuais e que nós vamos acompanhar daqui por diante cada vez mais essa apropriação da sociedade dos seus direitos legais, cada vez mais fortemente empunhados pelos movimentos. Muito obrigado pela resposta, professora. Eu vou agora passar a palavra ao meu colega, ao professor Erickson. Tá bom. Então, professora, como a senhora bem colocou, né, justamente fazendo aqui um apanhado de tudo que a senhora colocou, acho que a senhora colocou muito bem essa importância. Uma coisa que a senhora tocou que eu acho muito importante é esse levante religioso, né? Tivemos ali como eu posso dizer, bem emblemática, né? A pessoa, tipo, queimando aqui a Bíblia, entrando dentro ali do Palácio dos Poderes. Isso aí foi recentemente, né? Há pouco tempo. Mas também eu acho que cabe também a gente aqui fazer uma certa ressalva em cima desses movimentos, né, recapitulando aí um pouco dessa história que a gente teve, né, das causas como a senhora falou, das minorias. A gente já tinha, antes mesmo, eu acho que desde 2016, ficou ali muito forte, presente na pauta internacional, 2017, 2018, a questão das migrações, né, os Estados Unidos construindo barreiras ali, né, a Europa não aceitando por conta das guerras ali, é uma demanda social muito grande, é uma mazela, né, muito grande. Sim. E a gente tem ali todo um desgaste político, um conflito, né? Ali já aparecia, ao meu ver, justamente o não trabalho, ou não não havia um gerenciamento das políticas públicas, como a senhora colocou no início da entrevista, no início aqui da nossa conversa. Já não tinha ali uma preparação de vários governos, não apenas parte aqui dos Estados Unidos, como também grandemente ali na Europa. Eu acho que esse ponto que traz dali já, esse passado recente, já traz já uma observância muito grande que só veio se agravar agora na época da pandemia, né? Como a senhora bem colocou, era algo que já existia, né? Já era comum, sempre existiu, né? Justamente por causa dessa agenda neoliberal. Eu acho que também outro ponto importante que a senhora colocou foi como que é visto, né, essa liderança dos países e até mesmo essa liderança de imagens do governo, de governo estatais, né, do Estado, né, estadistas, né, eu posso falar assim, justamente Sim. frente ao que a gente está vendo aí na nossa realidade. O Donald Trump sendo copiado ali, entre aspas, né, pelo próprio Bolsonaro, vários outros estadistas aí, o próprio
presidente aqui do Brasil, né, na posição de chefe do executivo, como que ele consegue chegar àquela parcela, né, como que ele é visto pela grande massa da população, enquanto que, se o meu presidente, né, a gente teve visto, principalmente na nossa mídia internacional aqui no Brasil, muitas dessas ilustrações, né, como que eu tenho que seguir o isolamento se nem o presidente segue. Então fica aí esse exemplo, né? Então, e outra coisa que eu acho que é bem mais emblemática e bem mais importante a gente colocar é que se ele não consegue trabalhar, ele tem essa falta, né, essa ausência aí, ele simplesmente se exime do trabalho dele, se exime da posição em que ele está, né, colocando a culpa ou resguardando a culpa justamente aqueles que, por uma lei, por uma obrigação de uma demanda judicial, né, do STF, que os governadores e prefeitos tiveram que tomar a frente porque o próprio governo federal não estava dando conta, né, e por isso ele consegue se eximir dessa culpa e diz que a culpa, mas sim, na real é justamente a responsabilidade dele pela imagem que ele carrega, pela posição onde ele está e como ele deve fazer chegar, ou até mesmo como ele deve trabalhar, né? Mais recentemente, nessa semana, a gente já tem aí várias informações da mídia aqui nacional, né, brasileira, que já repercutiram internacionalmente, estão repercutindo, né? Como que ele não conseguiu até mesmo o financiamento que tinha disponível, ele não destinou nem 22%, se não me engano, eu posso estar errado aqui, mas ele poderia ter feito e não fez, né? Disponível aí para a nossa saúde, está sendo até investigado, vai ser alvo aí de investigações, né? E um outro ponto é justamente dessas movimentações e as manifestações que estamos tendo, né? Muita gente na rede social chega comigo e fala, ou até mesmo eu vejo na mídia, né, em outros canais aí das redes sociais, se tinha manifestações antes, porque só agora começou a ter manifestações violentas. Mas isso é uma inverdade. Não é o que está acontecendo. As manifestações que eram pró-governo, elas já eram violentas ou contrárias a gente tem ali no próprio Palácio do Planalto, né, agredindo os membros da saúde, né, profissionais da saúde que estavam ali fazendo uma manifestação pacífica e foram agredidos, foram violentados verbalmente, né, a gente não teve ali uma violência explícita, mas uma violência que de fato aconteceu. A gente tem também várias outras manifestações violentas, né, onde a gente tem outras partes do Brasil aí, e justamente dessas manifestações aí para o governo, e o que aconteceu agora foi justamente a gente tem uma força contrária que se mostra não apenas nas ruas, né, organizadas ali pelas torcidas de futebol, não apenas no estado de São Paulo, lógico que o grande ápice ali foi na Avenida Paulista, mas a princípio não era uma manifestação violenta, era uma manifestação pacífica, que foi justamente agendada naquele ponto e que, porventura, depois teve a mesma manifestação, uma outra manifestação, na verdade, para o governo que estava acontecendo ali no mesmo lugar. A gente já tem um ponto que não pode acontecer, segundo se eu não me engano, tem uma lei que diz isso, 2 manifestações contrárias no mesmo ponto. Só que justamente ali eram manifestações pacíficas, onde a gente tem o estopim, né, de uma coisa violenta, a partir ali justamente por parte, foi falado isso daí pelo próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, né, que foi por parte dos pró-governo, dos bolsonaristas, né, e a gente teve ali um clinch. Lógico que a gente vai ter várias outras formas de manifestação, e eu acho que é aí que eu concordo mais, né? Como a professora deu exemplo nas redes sociais, né? O movimento antifascista que foi colorindo ali o Facebook, o Twitter, as redes sociais, e o que eu concordo é justamente como a professora já tinha falado anteriormente, né? O nosso combate, o nosso contínuo combate que a gente tem contra esses movimentos que tiveram ali uma história que tem ali no nosso passado. Eu acho que ficou bem esclarecido pela resposta da professora à pergunta da Geni, né, justamente desse fascismo que não
não era uma coisa que ficou esquecido no tempo, mas é algo que está também se ressignificando. E a gente tem esse novo retrato, essa nova mostra explícita aí, né? Começando pelo supremacistas em toda parte do mundo, né? A gente tem tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Um ponto aqui, né? Como a professora também falou sobre o Donald Trump, ele não chega a apoiar declaradamente, mas ele conta com o apoio dos supremacistas brancos. Isso daí nos Estados Unidos é bem real, é bem evidente, né? E justamente a gente tem também essa importação não vou usar esse nome porque já foi utilizado por uma carta aí do vice-presidente, então melhor não chegar aqui, pode surgir aí comparações, então, mas a gente tem aí vindo ali essa iniciativa, o modelo da Ucrânia, né, trazido aqui para o Brasil, e é alguma coisa completamente sem base, como a professora falou, né, e a gente entra nesse contexto político, só que a gente tem uma atividade aí lutando contrária, né? Eu acho que o movimento antifascista não devemos pensar, eu acho que é bom colocar, que esse movimento ficou perdido no tempo. A história vai se passando, vão se construindo novos conceitos, vamos tendo novas ressignificações, e isso daí eu posso falar porque é justamente a área que eu trabalho, né? Principalmente os símbolos, a simbologia, né? Então a gente tem uma nova roupagem para isso, e eu penso que isso seja positivo naquele ponto que a professora bem tocou, que é justamente toda forma de luta é válida, principalmente por vida. A vida é o que importa, a vida é que é o importante, né? Principalmente das minorias, das mulheres, dos negros, que é o que está muito em voga agora, mas o que nos remete que a importância do todo isso é justamente pensar que o quanto a vida importa, e pensar o quanto tem governos que não se importam com a vida, que é o que deveria estar dando a importância e reger a agenda política e econômica que a gente está vivendo agora, né? Mas isso falei aí dessa representatividade nas redes sociais, dos movimentos aí contrários a essa onda supremacista, essa onda aí fascista que a gente está tendo aí, né, fascista com essa nova roupagem, mas também a gente está tendo aí alguns governos também se destacando, governos eleitos democraticamente. Eu acho que é muito importante aqui, uma coisa que a Gini também falou e a professora também bem tocou no assunto, que o próprio João falou sobre o limite ali, e eu penso que o limite deve ser a democracia, né? Temos aí as vias democráticas, muita gente diz, mas se o Bolsonaro sair, vai ser um golpe, vai ser controle. Não. Tanto é que está sendo trabalhado, e o que está em pauta é justamente, se você não concorda, eu respeito a sua opinião, só que existe uma representatividade de oposição ao governo que está fazendo, está se organizando, que eu acho que isso daí é muito importante, para justamente tirar o governo Bolsonaro por vias democráticas, né? Então, exatamente. Eu acho que aqui faz justamente referência também a gente pensar que no contexto global, né, do que está acontecendo tanto na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, né, e outras partes do globo, a gente também, como a gente tem esses governos aí ascendendo ao poder de extrema-direita, a gente também tem governos que foram eleitos a partir, 2018, o ano passado, na Europa, de esquerda, né, que estão representando resultados e ações e intervenções muito melhores que esses outros governos aí que já estão colocados, né, justamente pelas políticas públicas e as preocupações sociais as bandeiras sociais que eles levantam. O exemplo mais próximo a gente tem aqui da Argentina, né, o próprio Portugal, estava falando isso com o João também, aí em Portugal o presidente eleito aí que está tendo também grandes resultados nesse momento de pandemia, mas também a gente vê aí, são governos de esquerda que levam em consideração essa bandeira aí das políticas públicas, bandeiras sociais.
eu quero tocar em alguns pontos, né, que você muito bem destacou, Edson. Primeiro, essa questão dessa intervenção religiosa no processo político que está se dando. Não é algo, obviamente, que surge agora, mas é um processo histórico que vem se desenvolvendo, né? A gente tem na América Latina um quadro nos anos 50, que surge nos anos 50, a partir dessa teologia da prosperidade, trazido por um evangelismo norte-americano que vai sendo introduzido na América Latina. Depois, nos anos 70, nós temos um contraponto, né, que surge dentro da Igreja Católica, denominado pela teologia da libertação, um movimento religioso, mas também próximo das questões sociais latino-americanas daquele período, daquele momento, e que sofre uma intervenção, né, da própria igreja e de certa forma é interrompido nas décadas seguintes. E depois você vê esses movimentos religiosos neopentecostais voltarem aí no período pós-redemocratização, nos anos 80, anos 90, e esse neopentecostalismo ele vai se expandindo, né, pela América Latina como um todo. E lideranças desse movimento, elas não ficam somente no campo religioso, elas passam também a adentrar o campo político e passam a formar dentro dos congressos uma força representativa das suas ideias, né? Ou seja, você tem aí a questão religiosa, mas que vai buscar nessa perspectiva política o seu fortalecimento. Isso se deu no Brasil, se deu nos outros países da América do Sul, né, principalmente, Cone Sul. E hoje, o que nós temos? Justamente dentro dos congressos, essa representação política e religiosa, que acabam mesclando essas duas perspectivas para defender determinados valores. Isso é algo muito importante para a gente compreender, porque a direita, ela se arvora como a defensora de valores, né? Valores ditos importantes para a sociedade, a família, a propriedade, né? Essas premissas que não são de agora. Se a gente for analisar a história, né, dos nossos países, a gente vai perceber como isso está presente. Só que essa perspectiva moral destes movimentos esbarra numa retórica discursiva, mas numa prática, muitas vezes, totalmente desvinculada do que eles defendem. E isso tem se mostrado mais efetivamente no presente, né? E, por outro lado, também, esses valores defendidos de uma forma tão restrita e que visa a perspectiva de grupos tão restritos, não conseguem enxergar a dinâmica social e a transformação social que nós vivenciamos hoje. As famílias, hoje, juridicamente, porque isso foi uma conquista jurídica, é constituída por casais homossexuais. Não só por casais homossexuais, mas você tem a família constituída pela mulher e seus filhos, pelo pai e seus filhos,
pelos avós e seus netos. Então, as famílias mudaram. Mas, dentro dessa ótica e dessa perspectiva, da forma como esses grupos entendem, a família, ela é aquela composição que eles veem, né? Pai, mãe e filhos. Então, não conseguem acompanhar o processo histórico da sociedade.